Olá, olá, muito boa noite, amadas almas, sementes queridas. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui. Mais uma live no Tem Mais Você. E para mim é sempre uma honra, sempre uma grande alegria receber Nevinha aqui, receber todos vocês aqui, para a gente partilhar um pouco mais sobre. Eu estava escrevendo as perguntas aqui agora, Neva, e me veio um termo aqui, com todo respeito, fofocas galácticas. E será que você quer me perguntar, hein, menina? Vamos falar um pouco aqui de algumas fofoquinhas e de coisas aqui da Terra também, né? Então seja muito bem-vinda, querida, mais uma vez aqui para essa nossa conversa. Vamos lá. Gratidão mais uma vez, oi sementes queridas. A audiência do Ser Mais Você também. Espero que vocês estejam todos bem, belíssimos, com juízo, né? Bora. Vambora, vambora. O juízo é algo que a gente sempre tem que lembrar, né? Porque quando se perde, aí a coisa fica feia, né? Nevinha, Temos falando. histórico. Oi? Temos histórico. Temos histórico. E muito, né? Por sinal, muito. Querida, vamos lá. Galera, ó, deixa eu só falar para vocês, enquanto eu vou trazendo aqui as perguntas que já chegaram para a gente conversando com Neva, vocês podem ir escrevendo no chat também, que eu pego as perguntinhas de vocês e vou inserindo aqui na nossa live, tá bem? Nevitia, eu brinquei, né, de fofocas galácticas, assim, mas na verdade você é um ser que tem, né, a habilidade e a oportunidade, né? A gente ainda vai chegar lá, mas você hoje tem essa. Imagina, estamos tudo junto e misturado no mesmo barco. Tá, mas você tá mais consciente disso, digamos assim, né? De estar mais lá e cá, né? Então, o que que você pode trazer, né, das coisas que estão acontecendo no nível galáctico, as informações lá de cima, além das notas que o Comando Ashtar já trouxe, enfim, que a gente está todo mundo bem consciente. O que mais você pode contar para a gente do que está acontecendo nos bastidores? Ah, basicamente, é o que tem sido passado através das mensagens do comando ali, né? Que é em síntese, a essência do mais importante e possível a ser transmitido, considerando também o nível de consciência das pessoas da superfície. O que está muito evidente dentro do campo da atuação do comando são as limpezas das zonas umbralinas ali, aquelas questões mais, né, aquelas regiões mais densas ali, e a migração de algumas almas para setores de recuperação a bordo das naves e ou o planeta no outro sistema solar, lá onde vai se começar tudo de novo. Quando aquelas almas ali não alcançaram o nível de vibração que precisam alcançar. Tomando chimarrão. Sempre. É que você nunca fala de mim, você fala das meninas com o suco verde, com não sei o quê, mas você não Olha. fala do meu chimarrão. Agora hoje você fala. Entendeu a resposta? Então, basicamente é isso. Sim, Basicamente é isso. tá bem. Nessa mesma linha de pensamento, juntando aí as informações do que você acabou de trazer e das notas do comando, né? A gente sabe que 2025 vai ser um ano de finalização de ciclos, né? Você mesmo lá no início do Sim, ano trouxe isso, um ano sim. 9, enfim. E a gente está na metade do ano praticamente, né? Final de maio, entrando em junho. Então, daqui ao final do ano, né? Sabemos que vai haver aí uma sequência de revelações. A quais áreas devemos ficar mais atentos até o final de 2025 para a gente estar ligado a essas revelações que vão vir à tona aí? Emocional. Energias, campos ali emocionais, campos mentais vão estar mais intensificados até o final do ano, né? Porque para a gente dar o salto que a gente precisa dar, para a gente fazer o rearranjo pessoal que a gente precisa fazer, a gente tem que coordenar
e limpar essas questões emocionais, sentimentais, mentais ali para que desça essa nova faixa. E a gente, ao longo de tantas encarnações ali, né, a gente foi acumulando muita coisa dentro de nós ali nesse campo emocional, né? Nesse campo sentimental, no processo inclusive eu falei na aula de ontem, né? Da baixa autoestima ali. Então é um período, até o final desse ano, a gente vai ter que lidar muito com esse fator autoestima. Mas a gente vai ter que lidar bastante com esse olhar mais para nós, né? E ressignificar o olhar que você tem por você mesmo, né? Porque se a gente não tem esse afago mínimo por nós, esse cuidado mínimo por nós, como é que a gente vai assumir algumas forças, lidar com alguns poderes que estão começando a serem projetados para nós, sem essa mínima autoafirmação, né? Especialmente aqueles mais sensíveis espiritualmente. Isso vai pegar ainda mais os mais sensíveis espiritualmente, porque ah, ah, você está sendo preparado para ajudar os que vão começar a despertar agora. Então, até o final do ano é um processo muito profundo de limpeza, realmente ali que vai ser movido dentro de você, dentro desse campo cardíaco especialmente ali, né? E aqui, ó, respondido? Respondido. Eu vou trazer duas perguntas aqui do chat agora e depois a gente segue aqui. Primeira pergunta é do Renato, né? Sabemos que músicas clássicas nos fazem sentir muito bem, nos eleva e é muito positivo. Gostaria de saber se existem algumas músicas clássicas com códigos subliminares negativos. Hum. Não? Não que eu tenha informação, não que eu tenha recebido, tá? Ok. Por Então, si toda só, música. a música clássica, ela traz um campo já muito poderoso ali, porque as músicas de Beethoven, né? Uhum. As de Mozart, né? Que eu acho incríveis ali, que tem códigos incríveis ali da deusa, códigos para conexão com teu eu superior, códigos para conexão com tua família de alma. Então, eu nunca vi, assim, nesse tempo inteiro, eu nunca recebi informação sobre alguma música clássica, que, como o próprio nome já diz, é música clássica, e esse clássico antigo, né, ali mais antigo, já traz uma bagagem transcendental bem edificante, energética, moral, espiritualmente, tá? Que eu tenho informação, não. Tá bem. E música Não, clássica serve não. para qualquer coisa, né? Elevar frequência, Ah, curar, enfim. sim, A gente pode usar como de sem dó, né? Pode usar sem dó. com certeza. Para mim, especialmente, assim, no topo da lista ali das músicas clássicas de Beethoven, né? É uma das. Hashtag fica a dica, né? Muito bom. Tem outra pergunta aqui que eu vou ler conforme tá aqui, vamos ver se a gente entende. Existem aviões que sobrevoam até mesmo em horários fora de horários de voos que possam dar interferência no celular, como se alguém estivesse mandando mensagem na sequência pelo WhatsApp, mas não tem mensagem nenhuma. Não consegui entender a pergunta. É, eu também não, para falar a verdade. Anete, escreve de novo a pergunta aqui e eu leio, tá? Eu trago de novo aqui a tua pergunta. É, vamos aqui então agora para nossa listinha. A gente estava falando antes dessas duas perguntas aqui sobre sequências de revelações e você falou desse autocuidado, né, de olhar muito mais para a gente, especialmente para o campo emocional. Mas nós sabemos também que muitas revelações estarão chegando até nós a nível de sociedade, empresas, organizações e tudo mais, né? Então a pergunta é assim:
Sabemos que as organizações e a sociedade, de modo geral, precisam mudar para se ajustar à nova energia 5D. Qual o cenário para os próximos meses e anos sobre as indústrias alimentícias, por exemplo, as farmas e as empresas de modo geral? Eu falei bastante sobre isso no curso O Sistema Financeiro Quântico Uhum, e no As Fases da Transição, tá? Essa remodelação da superfície e do sistema como um todo, dessa velha energia, vai começar a ser desmanchado naturalmente nos próximos anos, né? A gente vai ter um pico disso ali até 2030, dessas desconstruções. Mas é importante as pessoas saberem que os manda-chuvas, né, por uhum, detrás dessas organizações, eles não vão querer soltar isso tão facilmente, né? Estão havendo algumas reuniões com forças superiores ali nos bastidores, com representantes de forças superiores nos bastidores ali, para, digamos que de uma forma o mais harmoniosa possível, e convencendo esses líderes, né, que coordenam todas essas áreas aí e soltando ali né, as rédeas da organização. Isso vai acontecer de qualquer forma? Vai. uhum. Vai haver uma mudança excepcional nessa parte alimentícia, né, da saúde financeira? Vai. A gente está caminhando para essa transformação. Tá bem. O que o Bom, comando falou aqui agora é uhum, que alguns pontos, alguns pontos não vão ser tão lentos o quanto muitas pessoas têm esperado. Algumas áreas específicas do seu mundo sofrerão mudanças drásticas de um dia para a noite. E é por isso que nós estamos preparando muito de vocês que, de certa forma, já têm uma consciência do que está por vir. Inevitavelmente, as mudanças, sim, ocorrerão. Elas já estão ocorrendo. Mas algumas mais pontuais ocorrerão de um dia para a noite, quando a maioria, se não a totalidade de vocês, não estiver esperando. Por isso que é importante o contínuo orai e vigiai, como tantas vezes já lhes foi orientado. Muitos acreditam ainda que terão tempo bastante para viver os seus processos, deixando para depois aquilo que se pode resolver hoje, o mais imediato possível. Quando, então, pegos de surpresa, se encontrarão em uma encruzilhada estressante para suas almas. Assim, pois, se faz necessária a imediata reformulação interna e a reorganização dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, porque vocês estão em um limiar. E dentro desse limiar, coisas acontecerão, as quais muitos não terão tempo para sequer entender minimamente o que está havendo. Então, está preparado emocional, mental, espiritualmente,
é, em essência, o seu grande marco para saber lidar e auxiliar aqueles que virão ao seu encontro. Está tudo dentro de um plano. Está tudo muito bem organizado. E ainda que visualmente, externamente, muitos de vocês acreditem, não está havendo nenhuma mudança significativa, mais uma vez, nós enfatizamos. Vocês não estão vendo o que tem acontecido por detrás das cortinas. E a movimentação toda nesses bastidores. Façam o seu trabalho com muito amor e com muita entrega. É importante que também nós continuemos enfatizando, pois no futuro não muito distante, as nossas comunicações com cada um de vocês irão aumentar, de maneira que teremos transmissores em todo o mundo, em várias áreas, nas diferentes raças e culturas, sem nenhuma restrição. Vocês verão membros das mais variadas religiões em seu mundo, transmitindo as nossas mensagens, tal como essa agora que está sendo transmitida. É a unificação que está se apresentando. Vivam cada dia com fervor, com amor e com entrega, porque vocês não sabem a hora, nem o minuto, nem o segundo. Vocês não sabem o momento em que nós iremos nos apresentar para todos os povos da terra, quando nós tivermos a divina autorização. Enquanto isso, sigam vivendo um dia de cada vez e preparados, porque ninguém na terra sabe o dia e a hora da nossa chegada. Mas é importante, é muito importante essa geração estar pronta. Salve Deus. Salve. Salve Deus. Uma linda mensagem recebemos. Tudo certo? Vambora. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Mais claro do que isso, impossível. Hum. Ai, ai. Deixa eu sentar a energia aqui um pouco também, né? Ai, ai. Muito bom. Obrigada, Nevinha, por ser essa ponte de luz, de instrução, de amor e de clareza para todos nós. Muito grata mesmo. Continuando, continuando. Então, viu? Eu falei sobre fofoca galáctica. A fofoca veio, viu? Uhum. Vamos lá. Pergunta sobre esse novo Papa. Você pode falar alguma coisa já? Ainda não. Mas Ok. eu já falei, assim, várias vezes, né? Tem algumas pessoas, e isso eu posso falar por enquanto, algumas pessoas têm
me perguntado, né, sobre Neva, será esse Papa, o Papa que vai fazer a reforma da... Gente, eu já avisei várias vezes. Nenhuma das personalidades que vocês conhecem hoje tem jurisdição alguma na transformação planetária, tá? Uhum. Ponto, por enquanto. Ponto por enquanto. Tá bem. Recentemente, a gente acompanhou também a passagem de um grande trabalhador da luz, né, Divaldo Franco, e a pergunta é se tu pode falar alguma coisa, como é que ele foi recebido, como é que ele está, onde está, se tem algo que possa trazer sobre ele. O Divaldo já tá com a turma espírita lá, né? Faz tempo. Ele não ficou desacordado, né? Só foi direto, tá? E já está trabalhando, provavelmente, então. Aliás, já está, não, continuou trabalhando, né? Sim, sim. Muito bem, inclusive. Tá bem, obrigada. Agora a gente vai falar que tem uma pergunta sobre a questão da aceleração do tempo. Hum, Sabemos e sentimos a aceleração do tempo. As notas de P1 vêm trazendo já há muito tempo, né, sobre a redução da sensação do tempo. Mas na prática, como isso está acontecendo hoje na matéria e como vai ser no futuro à medida que diminui ainda mais? Na Na, prá- materialidade. na prática material é que a percepção de tempo, né? Ela se dissolve. Literalmente, você não tem mais o espaçamento temporal para você realizar coisas como no passado, né? Você não tem mais aquele, né? Ó, aqui começou o dia e lá na frente, não, ó, isso que tá assim agora, Uhum, né? O cérebro humano, a mente humana, ela não consegue conceber, né? O não tempo. E uma das coisas que tá mexendo com muita gente é o querer entender linearmente uma coisa que não é linear. À medida que a gente está avançando, e essa percepção em relação ao tempo diminuindo, percepção essa que todo mundo está sentindo. Tipo, nossa, meu Deus, parece que hoje eu não consigo mais fazer minhas tarefas como antes, parece que o dia está mais curto. E está, né? Está mais curto. Mas não é que o dia está mais curto, ou seja, não é que a Terra está girando mais rápido. É realmente a percepção de tempo. Isso é um campo extrafísico, né? É uma coisa que a mente humana, a linearidade humana, não vai conseguir entender e linearizar isso. Com o tempo, a ideia de tempo, de fato, vai se dissolver. A gente não vai ter mais horas passando ali, vai ser hoje, sempre e eternamente. Mas aí é um trabalho que o ego humano, né, a mentalidade humana, ela não vai conseguir entender isso agora. Isso é muito do campo quântico espiritual, energético. Você não vai conseguir entender isso com a tua racionalidade. Não tenta, que senão você vai pirar. É a mesma coisa de você querer entender a origem de Deus, sendo que Deus que criou tudo, mas quem criou antes de Deus? Você vai ficar doido. Não tem resposta para isso. Não tem resposta dentro de um campo de linearidade. uhum, Tenta entender a partir da mente linear tua que você vai pirar, né? uhum, Deus. Deus, ele sempre foi. Mas peraí, ninguém criou? Não, porque a mente ela tem começo, meio e fim. uhum, uhum, Né? uhum. Não é assim do outro lado. É limitada, né? Então ela não Então não, consegue não, não compreender. tenta, não tenta entender dessa forma, não, não vai rolar, não vai dar, tá? Então, nessa perspectiva da mudança da percepção de tempo, é muito natural, então, a gente ter a sensação, por exemplo, em alguns momentos que o dia correu, em outros momentos tu olha o relógio e pensa, nossa, mas só passou isso de É, tempo? isso. Isso tem muito a ver também com como você está espiritualmente. Quanto mais conectado espiritualmente você tiver naquele dia, quanto mais a sua alma estiver plugada neste campo de agora,
né, sentar naquele exercício de ansiedade, de estresse, de Hum, coisas mundanas, você vai ver, vai perceber o tempo mais extenso. Parece que as coisas estão hum. mais demoradas. Nossa, eu fiz mil coisas e ainda é tipo, puxa, né? Então tem muito a ver também com como você está no dia. O teu estado de espírito também influencia essa condição, tá? E aí a gente pode dizer então que quando estamos nessa condição com uma sensação de tempo mais alargado, a gente está navegando ali mais próximo das dimensões superiores? Correto. Sim. Ótima dica, viu, galera? Fica esperta aí. Se você está sentindo o tempo muito corrido, tem que mexer na frequência aí, tem que elevar a vibração, né? Ó, vou trazer algumas perguntas aqui do chat, tá? Agora. Só que, gente, ó, tem muitas perguntas pessoais. E a gente sabe nas lives aqui que Neva não responde perguntas pessoais, tá? Então eu vou selecionando aqui conforme aquelas que atendem a galera, a geral aqui, vamos dizer. Então, olha só, tem uma pergunta aqui. Ao acordar de manhã, umas 5h50, e fui olhar para fora no céu, vi algo semelhante como um meteoro. Era vermelho com uma leve cauda passando pelo céu. Era mesmo um meteoro ou outra coisa? Sim. Meteoro. Ok. Existe alguma magia para diminuir o frio? Pessoas que sentem muito frio. é, E magia para enviar também para pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu acho que tem lá no site de magias, eu não lembro agora de cabeça, né? Porque o tanto de coisa que eu já trouxe. Hum, Ah, ou o site de magias, ou o site de geométricos de cura. Depois coloca para eles aí na descrição o link do site de magias e o link do site de geométricos. eu vou trazer a próxima pergunta e daí eu já busco aqui no site e coloco para todo mundo aqui. É, Neva, as aparições de naves está ficando mais evidente do que antes. Semana passada recebi uma filmagem aqui em minha cidade de uma nave enorme e que se deixou filmar. Como sabermos quais são da luz? Eu já ensinei isso várias vezes, a conduta sua. Como é que você está se comportando no teu dia a dia? É a tua conduta moral e espiritual que vai criar um campo de intuição e discernimento muito alargado. É como você está se conduzindo na Terra. É o teu comportamento energético ali, né? É a tua conduta ali que vai te deixar uma pessoa mais intuitiva, né? E mais sábia nesse sentido. E você não vai ser enganada também, enganado por situações outras da Terra, e você vai conseguir saber o que é e o que não é com mais facilidade. Vai fazer o teu trabalho de reforma íntima, é por aí. É o filtro do coração, né? Desenvolver o filtro do coração. Ah, vai chegar um momento planetário onde as pessoas terão a sua mediunidade aberta rapidamente, como por exemplo quando ocorrer o flash solar? Sim. Tá. Nessa mesma linha de sentidos extrasensoriais, né? Mediunidade é um deles. Amanhã começa o curso de telepatia. Nesse curso, os participantes vão ativar a telepatia e poder conversar uns com os outros sem usar palavras. É a O, ideia. o que mais tem por trás disso sob o aspecto da responsabilidade do uso desse sentido extrasensorial? Veremos no curso. Ah, nenhum spoiler, não? Veremos. Tá bom. Então, assim, a gente vai poder conversar, né? Telepaticamente. É a ideia. Se fizerem tudo o que eu ensinar, sim. Tá bom. Recadinho dado, tarefinha ali na ponta da língua, né? Muito bom. Vou voltar aqui para o chat de novo. Neva, próximo ao desencarne, o que acontece espiritualmente quando uma pessoa já está com o cérebro sem vida, mas o coração é mantido funcionando através de drogas ou equipamentos?
ela ainda fica, de certa forma, presa ao corpo, né? Porque enquanto tiver alguma alguma vida, digamos, ali no corpo, né? Se bem que quando o cérebro desliga, né, praticamente já houve a morte ali, Uhum. mas o espírito ele só vai conseguir se soltar completamente quando tiver feito todo o desligamento ali. São raros os casos assim que eles vão conseguir antes, tá? O cérebro desligou, digamos, né? Teve o fator de morte cerebral ali, né? O espírito pode sair um pouco ali, mas geralmente ele vai ficar meio que em estado adormecido ali, até o processo de finalização completa corporal ali. E aí, né, vinha a gente como, né, os familiares, né, as pessoas ali próximas. O que que a gente pode fazer para contribuir com essa alma, com esse espírito, para esse movimento dela? Muito amor, muita oração ajuda muito, tá? E tentar não fazer aquele, não tá fazendo aquele movimento de apego, né? Isso é importante de tentar, se a pessoa tá indo ali, a gente sabe que quando a gente gosta de alguém, né, a gente quer manter aquela pessoa perto ali, Uhum, etc, etc. Mas não por acaso. Existe aquele fator que o pessoal espírita fala bastante, né, que é a melhora da morte ali, que às vezes a pessoa tá para morrer, de repente ela melhora ali, aí os parentes ficam felizes, e todo mundo vai para casa. Ah, não, agora melhorou, e aí, puf, a pessoa desencarna. Porque toda aquela coisa em cima ali amarra e dificulta o processo do desenlace, né? Então, é fazer um trabalho de não egoísmo mesmo, né? De mandar muito amor, enfim, se você puder ajudar fisicamente ali, né? A pessoa se recuperar, a pessoa se curar, ok. Mas quando não tem mais jeito, né? Quando realmente é a hora quando eu digo não tem mais jeito, quando é a hora do espírito ir, uhum, espírito fazer uhum, a passagem ali. Então, se você está na dúvida se é a hora ou não dele ir, faz uma oração, e entrega a Deus, né? Entrega os mentores, que seja feito o melhor para ele, que seja feito o melhor para esse espírito, né? E que ele não fique preso na terra por minha causa, né? Eu uhum, tentando amarrar ele aqui. uhum, Então, para esse tipo de pensamento, esse tipo de, de energia, de vibração em relação a, já ajuda muito, né? Já uhum. vai ajudar bastante. Tá certo. Outra pergunta. Sobre os expurgos na forma de doenças físicas, né? A gente está falando aí desse tema agora. Eu sempre procuro ir juntando as perguntas para, né, ter uma linha aí de raciocínio. Sobre os expurgos na forma de doenças físicas, isso também vai se acelerar com a questão do tempo? Sim. Vocês vão ver muito isso do meio desse ano até o final de 2026. Muita coisa sendo expurgada fisicamente ali. Vocês vão ver. Depois vocês vão lembrar do que eu tô falando. E aí, aproveitando então que você trouxe isso, né? Eu sei que você já falou muito, mas sempre tem gente nova chegando. Como lidar com esses expurgos de forma que não seja tão pesado, tão doloroso, tão difícil? Porque às vezes as pessoas se apegam ali ao processo, né? Ah, a noite escura da alma e tal, e ficam tão apegadas ao processo da dor que não conseguem avançar para soltar, para se liberar disso. O que fazer? É, o acolhimento, sempre que você passa por um processo físico assim, o acolhimento básico de você não entrar num processo de estar amaldiçoando a coisa, Deus, os mentores, né? Ficar criando um campo ali, uma aura de vitimismo pesado, procurando alguém para culpar ali. Isso já ajuda muito, né? Ah, porque a gente sabe que ninguém passa pelo que não tem que passar. Uhum, Que, uhum, que, que tudo está dentro de um campo, por mais que você não compreenda, por mais que você não consiga entender, né? Por mais que você não tenha a ideia do que esteja acontecendo ali, mas você procurar.
se conectar com a tua espiritualidade, com os teus mentores, né? Procurar dar esse acolhimento para você nesses momentos. Enquanto sim, você vai procurar ajuda profissional, você vai procurar um médico, você vai procurar as terapias energéticas, você vai procurar o processo ali de cura, de recalibração. Enquanto isso, você ir fazer isso com o máximo de leveza possível. Claro que não é fácil sentir dor, né? Ninguém quer sentir dor, especialmente ali se está numa doença dolorosa, ninguém quer estar sentindo esse desconforto. Mas o quanto você, dentro de um campo de amorosidade, procurar se esforçar para vivenciar aquela experiência, por mais desconfortável que ela seja, com sutileza, isso só vai te ajudar a atravessar aquele momento, aquela fase, aquele ajuste kármico, né? Ou uma questão missionária de uma maneira mais rápida. Até porque também quanto mais a gente se aborrecer, quanto mais a gente não aceitar, quanto mais a gente se revoltar, se indignar, a gente vai estar só fermentando ali, né? Trazendo mais para o nosso organismo ali um desequilíbrio, né? Uma questão ali é ácida para o nosso organismo, que a gente sabe que os ambientes ácidos ali são os que tendem a manter uma desarmonia interna ali, né? No organismo. Então, Então tá. Esse tema mexeu com as pessoas aqui, tem mais perguntas chegando, então eu vou trazer um pouco mais aqui, tá? É, a morte cerebral, mas ainda não o desligamento. No caso de haver a morte cerebral, mas ainda não o desligamento. Como fica a questão da doação de órgãos? Isso atrapalha a evolução daquele ser? olha, vai chegar um momento que naturalmente essa questão da doação de órgãos, ela vai até não precisar mais doar órgãos, porque até o momento ali lá na frente não vai mais haver doenças para que se precise doar órgãos. Uhum, Mas nesse meio do caminho, nós, na verdade, nós já temos isso, né? Só que existe alguns fatores delicados que eu não sei nem se posso entrar aqui agora, que a indústria, a, o sistema, quer manter a doação de órgãos tal como está acontecendo, como acontece ainda, porque isso acaba que mexe e interfere nos processos energéticos e kármicos das pessoas. Isso cria uhum, um emaranhado, né? uhum. Quando nós já temos tecnologia para fazer essas substituições ali sem necessariamente ser um material orgânico. Isso já existe, né? Mas a tentativa de manter dessa forma é justamente porque isso cria um emaranhado e mais problematização no sistema, tá? Uhum. Então, a gente torce, né, para que isso seja liberado o mais rápido As possível. tecnologias de cura, né? Liberadas, né, para que Uhum. essa questão da doação do órgão ali, que ajuda de fato muitas pessoas, né, salva a vida de fato de Uhum. muitas pessoas, mas que espiritualmente falando, eu não posso deixar de falar que existe um fator ali que compromete, que emaranha aquelas almas ali. Isso sim. Tá bem. E aí, uma outra pergunta que também é o que dizer da eutanásia em animais? Uhum. Ah, eu sempre, junto com os mentores, ouvi e aprendi que é sempre bom deixar o momento de Deus, né? E fazer o possível ali, claro, para amenizar a dor do bichinho ali, o máximo que puder, mas isso é uma questão muito delicada também, porque depende daquela alma ali, né? Muitas vezes aquela alma ali, a que está passando por aquela situação, tem um acordo com aquela outra alma que vai fazer o desligue, né? Existem outros
processos, outros momentos que não tem esse acordo. Então, não, esse campo não é um campo para eu falar assim, ó, é certo você ir lá e desligar. Não é certo você ir lá e desligar. Isso vale também, né, pro campo humano, porque existe o fator, às vezes, do acordo de alma ali, que tinha que ser daquele jeito, e tem situações que não, né? Então, o máximo que se puder estender sem o processo eutanásico, melhor. Uhum, Porque aí já falando do processo humano, né? Porque em muitos momentos no último suspiro de vida material, física da pessoa, ela se arrepende de alguma coisa, né? Ela ressignifica alguma coisa dentro dela, ela consegue pedir perdão de alguma situação, né? Então, deixa que Deus faz o trabalho ali, né? Mas mais uma vez não estou generalizando porque existem alguns casos pontuais ali que existe o acordo ali entre as almas e que realmente tem que ser daquele jeito ali. É um assunto muito profundo, assim, a gente levaria horas aqui falando sobre isso, de casos e casos e casos que já aconteceram, que eu poderia falar, isso aqui foi uma questão missionária, isso aqui não, isso aqui foi uma violação de livre-arbítrio, não era o momento, enfim. Existem casos e casos. De um uhum, modo geral, que eu puder falar, tá? É procurar o máximo possível deixar a natureza cuidar. A uhum, natureza fazer seu trabalho. uhum. Tá bem. Aproveitando que a gente está nesse tema, tem uma pergunta aqui também assim. Neva, alguns de nós que aqui estamos nesse momento voltaremos à Terra nas próximas dimensões e você já vem falando disso muito, né? Muito, muito. Mas a pergunta é: nós voltaremos na próxima encarnação já na nossa roupagem galáctica? Depende, eu pretendo. Eu também. Eu, eu pretendo. Então vamos fazer o trabalho certinho para que seja, né? Porque também não dá para generalizar. E falar assim, todos. Não, não sei como é que você está se conduzindo aí, né? Se você está na tua conduta, você está colocando em prática o que a tia Neva está falando há, ó, anos, né? Então, se sim, joia, né? Se não, aí, ó, né? Aí não tem jeito, né? Não tem macacão que vai servir, né? Muito Ó, bom. eu tenho uma coisa assim, não tem ninguém com todo respeito, que vai chegar para mim e vai dizer, Neva, aquilo lá que você, sei o que, aquele curso lá, não sei o que, aquela outra coisa lá que você fez, não deu certo. Peraí, como assim não deu? Não deu certo. Eu quero saber o que que você fez. Porque se você fizer exatamente como eu ensino, vai dar certo. Uhum. Não tem Se como não não deu, dar você fez certo, né? alguma coisa fora. Você botou alguma coisa ali, tá? Me respeita, menina. Eu sei o que eu tô fazendo. Se seguiu a cartilha, não tem como não dar certo. Hum. Olha, aproveitando a linha, walk-ins continuam Lá chegando? vem ela com os alquim. Continua chegando ou não? Sim, mas de uma forma ainda não, né? Uhum. Vai aumentar ali até 2030, E tá? esses processos vão ser similares ao seu? Muito particular ali de cada um também, né? Não dá para generalizar também. Eu cheguei na Terra em 2020 ali, né? Uhum. Janeiro de 2020. A minha descida foi mais ou menos um ano e meio, 2 anos ali, total, né? Ah, a média de uns 3 anos, assim, mais ou menos, né? Para descer completamente ali. Mas isso depende, é de pessoa para pessoa, tá? É de contrato para contrato ali. Tem contrato que, tipo, a pessoa sofre algum acidente ali, e quando ela volta do hospital, ela já trocou, prum, já não é mais a mesma pessoa. Isso aconteceu já algumas vezes, né?
E tem os processos mais lentos, que é considerado o meu, por exemplo, é um processo de descida mais lenta, Uhum, né? Que comecei ali a projetar ali em 2017, final de 2017, começo de 2018, até eu chegar completamente ali em 18 de janeiro de 2020, né? Mas tem outros que são mais, tum, geralmente em processos que envolvem acidente ou trauma muito violento, assim, o que não foi meu caso. uhum, uhum. E aí, considerando que o planeta também está nesse processo de evolução, de ascensão energética e tal, esses seres, né, essas consciências, Valkyns, vão vir em maior quantidade para contribuir na construção da nova É, sociedade? isso. Isso, é para ver se acelera a coisa, tá? Mas não é para se banalizar esse fenômeno de troca de almas, Uhum, né? uhum, claro. Porque tem muitas pessoas também que acham que isso é uma coisa que acontece. Não é assim, não, né? Não é um fenômeno assim que acontece em toda esquina. Isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Mas que sim, de 2012 para cá esse movimento aumentou e vai aumentar um pouco mais até 2030, 2033, sim. Tá, tá bem. É, recentemente você foi em Porto Alegre, né? E numa live comigo aqui, já há um tempo atrás, você disse que quando fosse possível, você traria as informações do que aconteceu a nível energético e a nível kármico no ano passado lá em Porto Alegre, né? Uma vez que você já esteve lá e já conversou com Aham, a galera, aham, agora pode ser aham. dito. Pergunta quem tava lá na praça. Uhum. Ah, não faz assim, não. Espertinha. Não é porque você falou na live passada, eu tô só trazendo a informação de Hum, novo. Pode hum. falar alguma coisa ou não? Deixa por enquanto não. Tá, tá bem. Deixa mais passar mais um pouquinho. Eu vou deixar a pergunta aqui sem marcação de que ela foi respondida, viu? Nada, nada. Olha, você poderia escrever um livro das 16 páginas de perguntas de todas as lives que a gente já fez. Tá tudo aqui. Uhum, Tá tudo catalogado aqui, bonitinho. uhum, Olha. Ontem, inclusive na aula, né, nas nossas aulas de segunda-feira, você falou de novo sobre a baixa autoestima, né, a falta de autocuidado. Você vem falando muito disso também nas lives de sexta-feira. Você vem trazendo esse assunto, né? E você falou também que essas questões estão muito ligadas à separação original da fonte, né? sim, Aquele primeiro ponto lá onde nós escolhemos um outro caminho. sim. Como podemos estabelecer ou restabelecer novamente essa conexão íntima com a fonte? Uma íntima, amor. Ponto. Como? Praticando consigo mesmo? Começa com parar de se preocupar com a vida do outro. Começa por aí. Começa com o processo de diplomacia, né? Começa com o processo de você parar de reclamar, Uhum, você ser mais grato pela vida, por tudo que você tem. Começa com você parar de querer achar culpado para os teus processos e você assumir as suas questões e resolver. Começa você parando de se colocar numa condição de vítima constante, né? Começa com você procurando ser o mais generoso e generosa possível no teu dia a dia. E não estou falando no fator financeiro, estou falando em tudo. uhum, uhum, Começa você procurando ser uma pessoa melhor. E não uma pessoa chata, insuportável, que ninguém tá perto, porque só reclama, só fala mal, só atrai coisa ruim. É isso. Vai por aí que o resto é mais fácil. Isso aí é só o primeiro passo que você dá, o resto, ó, você deslancha, como diz o ditado. Começa por aí. uhum, Isso é o deverzinho básico de casa, né? É o deverzinho básico de casa. É o trabalho da reforma íntima para você se melhorar como ser. Para de reclamar, agradece, comece a trabalhar na gratidão, que eu vou te dar 6 meses e a tua vida começa a mudar. uhum, 6 meses. Tua vida começa a entrar numa outra faixa, numa outra vibração. Ai, Neva, mas eu tô passando por problema. Todo mundo passa, filha.
Uhum. Todos nós temos problemas, tá? Não é que você não possa tratar o seu problema, conversar com o terapeuta, porque ajuda, né? Você desabafar, falar, terapeutizar, né? Trazer para terapia, para fazer o movimento, para achar os pontos, para corrigir. Não é isso. É como você internamente lida com isso, né? Aí, às vezes a pessoa tá cheia de problema, mas ela lida com esses problemas com amorosidade, com compreensão. Ela vai procurar ajuda, ela vai procurar tratamento, ela se esforça, ela não desiste, né? Ela faz tratamento aqui, tratamento ali, tratamento não sei aonde, faz tudo para e continua com o ânimo e tá lá, tá indo. Tem dias que ela tá mais triste, mas ela continua. Tem dias que ela tá mais feliz e ela continua. Mas tem situações, tem pessoas que não, a pessoa tá com problema e a vida dela não presta, é uma desgraça, e todo mundo que chega perto, tu tá vendo como é que eu tô? Minha vida é assim, não presta, é só coisa ruim. Não tem um ponto de positividade, não tem quem aguente. Uhum. Não tem biologia, não tem mente, não tem mentor que aguente também ficar perto de você e te ajudar. Não é Uhum. que ele vai querer, não aguento ficar perto da fulana, não, mas é porque tua vibração tá tão que não tem como eles chegarem para te ajudar. Então começa por aí. Tá com problema? Todo mundo, todos nós temos, então tá, tô com esse negócio aqui. O que que eu posso fazer de melhor para eu resolver isso? Da melhor forma possível. Sem me colocar numa condição como se eu fosse a pessoa que nunca fez nada de errado na vida e está sendo injustiçada, porque isso não existe. Porque se você diz que você está sendo injustiçada em um processo ali seu, falando de uma forma bem profunda ali, ao mesmo tempo você diz que acredita em Deus, tá errado isso aí, tá fora de contexto, isso aí, né? Porque ninguém passa pelo que não tem que passar. E aquela frase que eu sempre falo que o pai João, o pai Joaquim falou, né? A gente pode sim, a gente às vezes passa por processos de injustiça, sim. A gente às vezes é injustiçado, sim. Mas tem um motivo lá no fundo. Uhum. O pai Joaquim fala assim: existe injustiça no mundo? Sim, fia, existe injustiça no mundo. Mas não existe injustiçado. É meio contraditório, mas se você aprofunda na frase dele, tem um sentido muito grande. Por Uhum. quê? Se você está passando por um processo de injustiça, que realmente, às vezes, realmente está sendo injustiçado, quantas pessoas já não já foram presas de forma injusta, né? Quantas Uhum. pessoas já passaram por coisas de forma injusta, já foram julgadas de forma injusta, sem nunca ter feito nada ali? De fato, existe. Mas tem um sentido profundo por detrás ali. Ou o processo kármico dela, ou o processo missionário que ela escolheu ali. Porque nem tudo que você passa na sua vida é karma. Às vezes é uma missão sua que seu espírito já escolheu há muito tempo, porque ele quis passar por aqui, ele sabe Deus por quê, porque ele quis. Mas tudo tem um porquê. Trabalhar procurando entender isso, vai ajudar você tanto, né? Tanto. E como eu sempre falo também, se você está numa condição onde você é um juiz, onde você é um advogado, onde você é um promotor, onde você é um policial, onde você está em uma posição ali que tem que aplicar a lei, aplique a lei. Faça o julgamento. Condene se tiver que condenar. Faça o seu trabalho, mas com amor e sem se envolver negativamente naquele processo ali. É o nosso papel aqui na Terra, né? É o Uhum. que a gente veio fazer aqui. Uhum. Uhum. Isso já vai ajudar tanto você, tanto. Isso vai ajudar a você mudar, É assim, verdade. muito rapidamente a tua trajetória de vida ali. Eu, Falando, funciona. eu ia falar isso. Quando eu realmente parei de reclamar das circunstâncias, das coisas, da vida, de mim mesma, mudou muito, muito mesmo, muito mesmo. Porque a gente muda a frequência, né? E aí, Sim, quando muda a frequência, as coisas começam a fluir com mais facilidade. A última pergunta aqui, Nevinha, mas que tem a ver com isso. A gente sabe, a gente sabe que somos centelhas divinas, partículas da fonte. A gente sim. sabe disso. Mas como é difícil sentir ser.
sentir ser, esse ser divino, essa partícula, esse divino dentro de nós. Como é difícil sentir ser isso. Como lidar com essa situação? O que que a gente pode fazer? Foi o que eu falei em aula ontem, né? Na aula fechada ontem. Todo o processo nosso aqui na Terra de descida, de desconexão e vivenciar tudo que a gente vivencia aqui embaixo, foi nos afastando dessa originalidade de ser nossa. E realmente vai ser um pouco difícil você fazendo todo esse caminho de volta. Só que quem é, pai? O pai Joaquim de Enoque, falando que a gente tem que ter paciência nesse retorno, nessa volta, né? Porque foi muito tempo para lá. Agora a gente está voltando nesse processo de reconectar-se com quem a gente é. E de novo, se você faz isso que eu estou orientando, desse trabalho de reforma íntima, esse trabalho de procurar ser uma pessoa melhor, esse processo se acelera. Porque o que que é Deus? O que que é ser, espiritualmente falando, você ser esse ser, né, multidimensional, se não o próprio amor expresso e manifesto ali? E como é que o amor, o que que é o amor se não dentro da nossa limitação basiquíssima aqui dessa realidade, se não um bom comportamento, uma boa conduta, né? Nós sabemos o que que é bom e o que não é. A gente Uhum, A gente sabe o que que é bacana, o que que não é. uhum, A gente uhum, sabe o que que é uma frase que ajuda alguém, a gente sabe o que que é uma frase que machuca alguém. A gente sabe que das nossas ações o que vai colaborar, o que não. A gente sabe, não tem essa coisa de, eu não. Sabe, sim, né? Porque se tem uma coisinha que, por mais que a gente tenha ficado desconectado da fonte por tantos anos de tempo, é aqui dentro o nosso campo de justiça interna. A gente uhum. tem isso. É um O nosso senso, né? é O o senso de senso, justiça. Uhum, a gente tem, né? Porque não tem, ó, não tem uma pessoa, né, salvo aquelas, né, com exceção daquelas que tem questão psicológica ali, que já é um fator bioquímico de uhum, psicopatas e uhum, né, que tem uma questão química cerebral ali que realmente os impede de ter essa empatia, essa sensibilidade. Tirando isso, a gente sabe quando a gente faz uma porcaria, né? E quando a gente não, a gente sabe. Então, começar a trabalhar em cima de certas inclinações que não vão ser boas nem para você nem para o outro e seguir essas orientações que eu venho dando já tem um tempo, você vai começar a se reconectar de novo com esse ser. Enquanto isso, paciência, porque é uma jornada muito longa. E a gente está voltando para casa agora. A gente foi lá nos confins do mais profundo das trevas. E a gente está voltando com toda uma bagagem. Calma que vai dar certo. Questão de paciência. Diz o querido Joaquim aqui à minha direita aqui, que eu acho que para você está à direita também, né? uhum. Salve Deus, que assim seja, então, com paciência e muito amor. Gratidão, minha filha, por mais essa oportunidade, viu? A todas as sementes, a todas as os seres mais vocês aqui. Que gratidão, viu, Neva, mais uma vez por essa tua permissão e entrega e essa amorosidade, né, que você compartilha com a gente e é um grande exemplo para mim, pelo menos é um grande exemplo e eu acredito que para muita gente que está aqui também. Muito grata de novo, Deve mais estar uma sendo um exemplo mesmo. Tô tentando ser, tá? Uhum. estamos todos, mas a gente se espelha muito em você. Então, muito, muito A gente tá grata. junto, a gente tá junto. Tamo junto no mesmo barco, na mesma nave. Tamo junto. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso, é isso. E amanhã começa o curso de telepatia, né? Para quem quiser ainda entrar, dá, não dá? A gente já tá com quase 700 alunos. Muita gente. Vai ser muito bacana. A gente começa amanhã. Se você tá vendo
essa live depois, né? Uhum. Gravado, dá tempo, você pode acompanhar gravado. O nosso encontro anual também tá indo, a gente já tá chegando ali a 65, 70% das vagas, né? E hoje recebi a permissão dos mentores de fazer a primeira edição do São João Névico aqui em casa. Então a gente vai ter uma festa de São João aqui, só para 60 participantes, né? Então é bem limitado, vai ser um dia só, sábado, dia 28 de junho, começando às 15 horas e vai ali até as 21, 22 horas, com muita coisa bacana, com comida típica, com brincadeira, com conversa comigo, com orientações diretas comigo, e no final nosso querido São João Batista, através de mim, para trazer a bênção, para abençoar todo mundo. Qualquer coisa também, é só chamar lá na assessoria ou chamar a Aninha aqui, que ela é uma das nossas amigas e parceiras de longa data, ela orienta aí vocês. De longa data mesmo, de Oh, incontável vida. de, de longas galáxias para trás ali, né? Eu adoro brincar com isso, porque na minha Cosmo tá lá escrito isso. São incontáveis vidas. Obrigada, A querida. gente vai se Obrigada por mais falando. esse momento e todos esses encontros aí, essas oportunidades que a gente vai ter. Um grande beijo para você, Beijo, meus amores, e ó, juízo. juiz. Obrigada, Nevitia. Galera que esteve aqui conosco, muita gratidão também a todos vocês de todo o coração, muito, muito grata mesmo. Lembrem de compartilhar essa live, né? E vamos todos juntos nos unir para que essa energia de consciência chegue cada vez mais longe, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, muito grata mais uma vez e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.